disse, menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série de aulas sobre o ciclo celular e hoje nós vamos começar a falar da expressão gênica. Mas aí vocês podem estar pensando agora, nossa, professora, mas você já começou a aula com um nome difícil, isso deve ser muito complicado, expressão gênica não sei o que é. Minha gente, acalmem o coração de vocês. Normalmente, né, quando a gente chega na sala de aula, que a gente fala esse termo expressão gênica, os alunos eles se assustam, porque eles não entendem o que é, eles não entendem esse termo. Mas olha só, expressão gênica nada mais é do que a manifestação das características que estão codificadas, que estão escritas nos meus genes, no meu DNA, ok? Por exemplo, eu tenho olhos castanhos e tenho sangue do tipo A. E isso, minha gente, está escrito, está codificado no meu DNA. E a manifestação dos meus genes na forma de olhos castanhos, na forma de sangue, o A é a tal da expressão gênica, ok? Mas, no nível bioquímico, no nível celular, como é que se dá essa expressão gênica? É o seguinte, minha gente, o DNA, ele coordena a síntese de RNA. E esse RNA, ele vai ser traduzido em proteínas. E são essas proteínas que são responsáveis pelas nossas características. No nosso exemplo aqui, ó, a coloração castanha dos meus olhos é dada por uma proteína. É uma proteína que é responsável por essa coloração castanha. O meu tipo sanguíneo também é uma proteína que é responsável pela determinação desse tipo sanguíneo. Ok? Isso tudo, então, está codificado no meu DNA, mas quem dá essas características, quem faz com que essas características elas sejam manifestadas, são essas proteínas. Aí, minha gente, todo esse processo aqui de expressão gênica vai acontecer em duas etapas principais, que é a transcrição e a tradução, sendo que a transcrição é do DNA para o RNA e a tradução do RNA para as proteínas, ok? E hoje nós vamos começar a falar da transcrição. Mas, como sempre, vamos lá para o nosso slide. Então, muito que bem, minha gente, eu tenho lá, né, nas minhas células, no núcleo das minhas células, o meu DNA, que foi herdado dos nossos pais, não é isso? 50% da nossa mãe, 50% do nosso pai. E é esse DNA que ele vai determinar as minhas características. Agora, como é que isso se dá, né? Como é que o DNA ele determina essas características? Nós já falamos lá no início da aula que é através de proteínas, são as proteínas que vão fazer acontecer essas características, beleza? Mas aí, como é que esse processo se dá, assim, a nível de detalhe, a nível bioquímico, a nível celular, como é que se dá esse processo? A verdade, minha gente, é que é o DNA, que ele é o coordenador de todo esse processo. Até coloquei uma coroa nele aqui, ó, para a gente não esquecer que é o DNA que coordena tudo isso. Esse DNA, então, ele vai ser transcrito em RNA e vai ser traduzido depois, esse RNA vai ser depois traduzido em proteínas. E isso aí, todo esse conjunto de acontecimentos vai ser, então, a tal da expressão gênica, que tem essa primeira etapa, que a gente chama de transcrição, e essa segunda etapa que a gente vai chamar de tradução. Essa transcrição, minha gente, que é aqui, ó, do DNA para o RNA, acontece lá no núcleo das células, tá? Acontece lá dentro do núcleo. E o processo de tradução, que é o processo de tradução de RNA para proteínas, vai acontecer lá no citoplasma das células, beleza? Só lembrando que a maioria das proteínas que nós temos no nosso organismo, ela vai ser composta por duas ou mais cadeias polipeptídicas. Nossa, professora, já não sei o que é isso.
cadeias polipeptídicas, já me perdi. Minha gente, se você não assistiu ainda a nossa aula sobre proteínas, assista. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar com o link para a nossa aula sobre proteínas, que é muito importante para a compreensão disso aqui, tá? Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que uma cadeia polipeptídica é uma parte que forma uma proteína. Então, vão se juntar, né, várias dessas partes, duas ou mais dessas partes, para formar uma proteína, tá? E cada uma dessas cadeias polipeptídicas, minha gente, ou cada uma dessas partes menores das proteínas, elas vão estar codificadas, elas vão estar escritas em um gene. Então, eu preciso de um gene para codificar cada uma dessas cadeias polipeptídicas, tá? Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está lá na nossa corrente sanguínea, mais especificamente nas nossas hemácias, nas nossas células sanguíneas, responsável por carregar o oxigênio de um lado para o outro. E essa hemoglobina, minha gente, ela é composta por duas cadeias polipeptídicas. Então, eu preciso, ó, de dois genes para traduzir ou para fabricar as cadeias polipeptídicas que compõem essa hemoglobina aqui, ok? Só para deixar claro isso aqui. Mas muito que bem, vamos continuar aqui. Então, a gente já sabe que está lá nos nossos genes as instruções para a formação dessas proteínas, tá? Mas eu preciso, para a formação dessas proteínas e para a expressão gênica, eu preciso de um intermediário nesse processo aí, que é o meu RNA. Aí, só lembrando aqui, ó, quem é esse tal desse RNA? O RNA é o ácido ribonucleico, tá? E ele é formado, então, por uma cadeia simples, como a gente observa aqui, ó, ao contrário do DNA, né, que é de fita dupla, de dupla hélice, como a gente já falou lá nas nossas outras aulas, o RNA é de fita simples. E cada um, ó, dos nucleotídeos aqui que compõem esse RNA, ou cada uma das menores partes que compõem esse RNA, ele tem também outras diferenças para o DNA. Uma delas é que, ao invés da timina, da base nitrogenada do tipo timina, ele tem a uracila. Lembra lá? Já falamos disso na nossa aula de ácidos nucleicos. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir para entender isso aqui, tá bom? E outra diferença do RNA é que essa açúcar dele aqui, ó, essa pentose aqui do RNA, no caso, vai ser do tipo ribose, ok? Então, tem essas diferenças aí entre o RNA e o DNA. Aí, minha gente, da mesma maneira como o DNA, ele se replica em DNA de uma forma muito similar, esse DNA, ele vai ser transcrito em RNA. Na nossa aula de replicação de DNA, eu já expliquei para vocês como é que se dá esse processo, né? Quando o DNA ele precisa fazer cópias dele mesmo, o que que acontece? Aí, de uma maneira similar, assim, um pouco parecida, o DNA ele vai ser transcrito em RNA, vai acontecer aí essa transcrição de DNA em RNA. E o RNA que vai aparecer aí, que vai ter origem aí nesse processo, é o RNA mensageiro. Ah, professora, por que que é mensageiro? Porque é ele, minha gente, que leva a mensagem para a célula dizendo, olha, célula, é isso aqui que o DNA está mandando fazer. Por isso que ele é o mensageiro. Então, ele leva essa mensagem genética, ó, do DNA lá para a maquinaria da célula, para que a célula execute o que o DNA está mandando. A célula olha lá o RNA mensageiro, olha a mensagem e diz, ok, já entendi, já estou executando o que o DNA está mandando, beleza? Então, esse processo aqui, ó, de transcrição do DNA para o RNA mensageiro vai ocorrer aqui dentro do núcleo, como eu já falei, não se esqueçam disso.
beleza? Aí, então, essa parte aqui, essa parte da transcrição, ela vai ocorrer em 3 etapas principais, que é o início, a elongação e a terminação. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai ver até elongação, senão fica uma aula comprida demais, é muita coisa para uma aula só, a gente vai dividir em 2 partes, tá? Então, vejam só, eu tenho lá o meu gene, que é aquele trecho ali do meu DNA, lembrando que esse DNA, ele é de fita dupla, então ele tem 2 lados aqui da fita, tá? Então, a transcrição vai ocorrer em cada uma dessas fitas aqui por vez, tá? Então, a cada gene, ele vai ser transcrito aqui um dos lados da fita, beleza? Aí, aqui, eu tenho o meu gene representado aqui, tá? Aqui, ó, nesse desenho maravilhoso que eu fiz aqui, eu tenho um dos lados da minha fita aqui, tá? E o outro lado da minha fita aqui, sendo que esse pedaço aqui é o gene. Beleza? Aí, o que que vai acontecer, minha gente? Ao contrário de quando ocorre lá a replicação do DNA, eu não tenho a necessidade de um iniciador. Lembra lá que quando ocorre a replicação do DNA, eu preciso daquela enzima lá que chama-se oligonucleotídeo iniciador? Nesse caso aqui, não há necessidade. No caso da transcrição do RNA, não há necessidade. Há necessidade, sim, de sequências específicas no DNA que vão ditar o começo e o fim da transcrição. E essas sequências específicas, ou seja, esses pedacinhos ali do gene, esses pedacinhos do DNA que vão dar o sinal para o início da transcrição, eu chamo eles de promotores, beleza? Então, tem uma sequência aqui de nucleotídeos, uma sequência de menores partes que formam o DNA, que são os nucleotídeos aqui, ó, que vai ser esse tal desse promotor aí, tá? Esse promotor tá aqui, então, tá lá no DNA. Aí vai vir um fator que a gente chama de fator de transcrição e vai reconhecer e se ligar a esse promotor. Quando isso acontece, quando esse fator de transcrição representado aqui, ó, ele se liga ali nesse promotor, ele vai permitir com que uma enzima chamada de RNA polimerase, ela se ligue ali junto com esse fator de transcrição e junto com esse promotor. Esse fator de transcrição aqui, minha gente, é como se fosse aquele amigo do seu amigo. Não tem aquele amigo que você tem que foi apresentado por alguém que de forma nenhuma você reconheceria aquela pessoa se você não tivesse sido apresentada a ela? É esse tal desse fator de transcrição aqui. É ele que apresenta o promotor para a RNA polimerase. Sem esse fator de transcrição aqui, a RNA polimerase ela não consegue se ligar ali ao DNA para iniciar a transcrição, beleza? Então, eu vou precisar aí desse promotor ligado a esse fator de transcrição que vai finalmente ligar a RNA polimerase, ok? Então, revisando aqui, ó, o promotor é um trecho do meu gene, é um trecho do meu DNA que vai dar o sinal, vai dizer, ei, fator de transcrição, vem cá. O fator de transcrição se liga a ele. E aí o fator de transcrição diz para o promotor, ei, promotor, eu tenho uma pessoa para te apresentar, chama-se RNA polimerase. E aí, finalmente, a RNA polimerase pode se ligar ali ao DNA, beleza? Aí, esse conjunto aqui, ó, da RNA polimerase representada aqui nessa mãozinha, o promotor e o fator de transcrição, eu vou chamar de complexo de início da transcrição, ok? Então, aqui o promotor mais os fatores de transcrição mais a RNA polimerase, eu chamo de complexo de início de transcrição, sendo que o principal ator nesse processo é o RNA polimerase.
É ele quem faz todo o processo, todo o babado. Só que sem o promotor e sem o fator de transcrição, ele não consegue agir, ele não consegue se ligar ao DNA para começar o processo, beleza? Mas ele que é o principal, ok? Aí, muito que bem, minha gente, uma vez que a RNA polimerase, ó, aqui representada, está ligada lá no DNA, ela vai separar as duas fitas de DNA para iniciar a transcrição. E esse local aqui, ó, onde a RNA polimerase está ligada, vai chamar-se sítio de iniciação, ok? Então, vamos lá. A RNA polimerase conseguiu se ligar ao DNA, ao gene que ela vai transcrever por causa dos fatores de transcrição e por causa dos promotores. Aí, quando ela consegue se ligar, ela separa as duas fitas de DNA, como a gente está vendo aqui, ó, as duas fitas aqui separadinhas, tá? E aí, esse local onde ela vai começar a transcrição chama-se sítio de iniciação, beleza? Aí, vamos então dando continuidade. Uma vez que o RNA polimerase ele fez todo esse processo, ele vai começar a unir ali, a transcrever o RNA, unindo ribonucleotídeos ali. Nossa, professora, ribonucleotídeos, que nome difícil é esse? Minha gente, ribonucleotídeos são os menores, as menores partes que compõem o RNA. Não são os nucleotídeos que compõem o RNA e o DNA? No nosso caso, no caso do RNA, é ribonucleotídeo. Não é ácido ribonucleico? O RNA não é ácido ribonucleico? As menores partes do RNA são ribonucleotídeos, beleza? E aí, então, a DNA polimerase começa a fazer a união ou a síntese do RNA a partir da leitura desse DNA, ligando ali ribonucleotídeos complementares na cadeia molde, que no caso é o DNA, tá? Mas aí, ó, talvez esse desenho aqui faça ficar isso mais claro para vocês. Vejam só, eu tenho aqui o meu DNA, aqui tá representado aqui o meu DNA, beleza? E esse DNA é a cadeia molde para a transcrição do RNA. Aí, o que a RNA polimerase ela vai fazer? Ela vai unindo aqui ribonucleotídeos complementares, tá? De acordo com essa cadeia molde aqui. Então, vejam só, aqui está o DNA, a RNA polimerase está fazendo o processo de transcrição aqui. Se ela vê uma timina aqui, quem é que ela vai colocar aqui na fabricação dessa fita de RNA que ela está fazendo? Se ela vê uma timina, quem ela coloca ali, ó, é uma adenina para compor o RNA. Se ela vê uma adenina aqui, quem que ela vai colocar aqui, minha gente, para compor esse RNA? Exatamente, a uracila. Lembrem-se que RNA não tem timina, então quem coloca ali é a uracila. Quando essa RNA polimerase vê aqui uma citosina, quem que ela coloca ali? Uma guanina. Se ela vê uma guanina aqui, quem que ela coloca ali em cima? Uma citosina, beleza? E assim vai se dando a transcrição do RNA ribonucleotídeo por ribonucleotídeo de acordo à cadeia molde, beleza? Tá claro isso aqui, minha gente? Eu espero que sim. Aí, vamos lá, ela vai continuando aí esse processo de transcrição. Vocês estão vendo aqui a cadeia de RNA aqui crescendo cada vez mais, né? E à medida que essa RNA polimerase ela se desloca aqui no DNA, fazendo esse processo de transcrição, ela vai desenrolando o DNA, né? Lógico, ela precisa ler o DNA, ela precisa desenrolar o DNA. E à medida que esse RNA ele vai sendo fabricado, ele vai se separando ali da fita molde, ele vai se livrando ali da fita molde, vai indo lá
ficando ali no núcleo. E à medida que esse processo vai acontecendo, também aquela dupla hélice que já foi lida, aquele pedaço de DNA que já foi lido, já foi transcrito, ele vai se enrolando, ele vai se formando novamente ali a dupla hélice, ok? Então, conforme a RNA polimerase se desloca ali no gene, ali no DNA, esse processo aí vai acontecendo. E aí, finalmente, a gente vai para a parte de terminação. Começamos aqui a falar da terminação dessa transcrição do RNA. Como é que vai se dar a terminação? Como é que a RNA polimerase ela vai saber que terminou? Ó, chega de transcrição, acabou. Como é que ela sabe disso aí? Existem, minha gente, sequências de nucleotídeos, sequência aqui dessas menores partes aqui do DNA que vão sinalizar para essa RNA polimerase que ela tem que terminar esse processo, tá? Existem vários tipos de mecanismos que são muito complexos aí, só que para o nosso nível aqui de entendimento, para o nível aqui de ensino médio, de Enem, de vestibulares, a gente vai falar de uma maneira geral dessa terminação. Não vamos entrar em pormenores bioquímicos aqui, tá? Isso aqui deixa para quando a gente estiver lá na faculdade, a gente entra nesses pormenores aqui. Mas, por enquanto, a gente vai falar de uma maneira geral desses mecanismos. Então, o que vai acontecer? Essa RNA polimerase, ela vai transcrever, ela está aqui, né, transcrevendo, tal, fazendo a transcrição dela, até que chega uma hora que ela transcreve uma sequência específica aqui, que a gente chama de sequência sinal de poliadenilação. Eita, que quase não saiu, ó. Poliadenilação, que é a sequência que dá o sinal para a terminação, para o fim da transcrição. Aí, uma vez que essa sequência aqui ela é transcrita, vai vir proteínas específicas do núcleo, que estão ali no núcleo da célula, e vão dizer, opa, acabou aí, viu, gente? Já chega de transcrição, pode cortar aí. E aí, o que acontece? Essa proteína, ela vem ali, ó, e cliva o RNA, e corta o RNA. E aí, separa esse RNA aqui, ó, esse RNA pronto aqui, ele se dissocia ali da RNA polimerase, ele se solta ali da RNA polimerase, e aí a gente tem aqui, ó, um pré-RNA mensageiro, também chamado, algumas vezes alguns autores vão chamar esse RNA aí, esse pré-RNA mensageiro, de transcrito de RNA, tá? Mas acontece, minha gente, que a polimerase, ela é meio teimosa, ela é meio neurastênica, ela continua a transcrição ali mesmo depois que essa pré-RNA aqui já foi solta. Aí, vem enzimas do núcleo, enzimas também do núcleo, para fazer a dissociação ali dessa RNA polimerase com o DNA, para soltar a RNA polimerase do DNA. Porque senão, minha gente, a RNA polimerase continua ali a transcrição como se não houvesse amanhã. Só que há amanhã, né? Então, vem essas enzimas aqui para soltar a RNA polimerase daqui, tá? Sendo que o RNA, o pré-RNA ou o transcrito de RNA já está ali liberado, já está no núcleo liberado ali, beleza? Agora, antes da nossa finalização aqui da nossa aula e a gente passar para o nosso exercício, como sempre, por que eu estou chamando esse transcrito de RNA aqui, ou esse RNA que acabou de ser fabricado, por que eu estou chamando ele de pré-RNA? Isso aí, minha gente, é assunto para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar do processamento desse RNA aí. Então, agora, como sempre, vamos lá para o nosso exercício. E a nossa questão de hoje é uma questão que caiu lá na PUC de São Paulo em 2007 e nos diz o seguinte. A mesma molécula, o RNA, que faturou o Nobel de Medicina ou Fisiologia na segunda-feira, foi a protagonista do prêmio de Química entregue ontem. O americano Roger
Kornberg, da Universidade Stanford, foi laureado por registrar em imagens o momento em que a informação genética contida no DNA do núcleo da célula é traduzido para ser enviada para fora pelo RNA, o astro da semana. Esse mecanismo de transcrição, por meio do qual o RNA carrega consigo as instruções para a produção de proteínas, e por isso ele ganha o nome de RNA mensageiro, já era conhecido pelos cientistas desde a década de 50. A partir da leitura do trecho acima e de seu conhecimento de biologia molecular, assinale a alternativa incorreta. Minha gente, então agora, se você já me acompanha, que já assiste as minhas aulas, você sabe que é o momento de você pausar essa aula, tentar resolver aí por si só essa questão e depois voltar para ver a resposta. Pausou? Vamos ver a resposta agora então. Prestem atenção que o que ele está nos pedindo nessa questão é a alternativa incorreta, certo? Prestem muita atenção nisso para você não ser pego aí. Então vamos lá, letra A. A produção de RNA mensageiro ocorre por controle do material genético, ou seja, material genético aqui é o nosso DNA. Beleza? Então, está corretíssimo, minha gente? Essa letra A aqui está corretíssima, porque como a gente já falou na nossa aula, é o DNA que coordena todo o processo de produção de RNA mensageiro. Letra B. No núcleo da célula ocorre transcrição do código da molécula de DNA para RNA. Corretíssimo também, como a gente comentou, é no núcleo da célula que vai ocorrer aquele todo o processo de transcrição aqui. Então, corretíssimo também. Letra C. O RNA mensageiro leva do núcleo para o citoplasma instruções transcritas a ele pelo DNA. Corretíssimo também, a gente falou disso aqui muito brevemente, mas falamos, que o RNA mensageiro, ele é transcrito ali no núcleo da célula e aí então ele passa para o citoplasma. Corretíssimo também essa letra C. Letra D. No citoplasma, o RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos apresentada por uma proteína. Corretíssimo também, minha gente. A gente não falou disso aqui ainda vamos falar, mas olha só, se é o RNA mensageiro que leva a instrução para a formação lá das proteínas, logicamente, então ele também vai determinar a sequência de aminoácidos da proteína. Lembrando que as proteínas são formadas por aminoácidos, As menores partes das proteínas são os aminoácidos. E por fim, letra E, cada molécula de RNA mensageiro é uma longa sequência idêntica ao DNA. Eita, minha gente, olha só, cuidado com essa palavra aqui, idêntica. RNA idêntica ao DNA, a gente até falou nessa aula as diferenças do RNA para o DNA. Mas nesse caso aqui, também não vai ser idêntico, porque o RNA, ele vai ser uma correspondência do DNA, ou seja, ele vai ser complementar ao DNA, então ele não pode ser idêntico. Então, essa letra E aqui é a que está errada, portanto, é essa aqui que a gente vai marcar, letra E de esporófito. Então, meu povo, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que tenha ficado tudo muito claro, mas ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se não ficou nenhuma dúvida também, deixa aqui nos comentários também, comenta, compartilha, curte, se inscreve, faz tudo aí que você puder para ajudar o trabalho da profissional de educação aqui, tá bom? Até mais, minha gente, até a próxima aula.